Bem-vindo ao Podtech Go, o primeiro podcast voltado à tecnologia de Recife. Me chamo Carlos William e hoje vou apresentar meu amigo Walter Luna. Bom, Carlos, para mim é uma oportunidade, né, de estar aqui com vocês hoje, muito legal. A gente é uma oportunidade da gente escovar o beat aqui, né, no VoIP. Isso aí. E a gente ter esse momento aqui tão especial de a gente apresentar um pouco sobre o VoIP. Eu me chamo Walter Luna, eu sou o CEO da empresa VoiceTech e é uma oportunidade aqui que a gente tem de trocar experiência, né, no nosso dia a dia. Como surgiu a VoiceTech? Carlos, a VoiceTech foi bem interessante. A gente é um sonho de duas pessoas, né? Eu tenho um sócio, o Albert Tony, e a gente em 2016, a gente tinha um sonho de criar uma empresa e essa empresa surgiu, né, de um sonho de duas pessoas. E detalhe, o escritório era a mala do veículo, né? A gente tinha as ferramentas que a gente utilizava ali e a gente tinha esse sonho de crescer, de um dia ter uma empresa, de ter funcionários e a gente gerar empregos também. E fora a tecnologia também, que era muito difícil com relação naquela época, principalmente com a internet. Eu lembro que no passado, 2010, 2012, eu trabalhava numa empresa que a gente tinha já a parte do VoIP, só que a gente não tinha a internet, que era o principal, né? Então isso aí dificultava bastante a gente vender o produto que é o VoIP. O que é que tem hoje de solução? O que é que hoje a VoiceTech oferece de solução para o mercado? A VoiceTech é uma empresa que ela respira tecnologia. Então, quando a gente respira tecnologia, eu sempre fico brincando que a gente escova o bit ali, né? O 0 e 1. A gente não fala nenhuma outra língua. A gente fala a língua do 0 e do 1. Quando a gente fala a língua do 0 e 1, a gente tem desenvolvedores, né, dentro da empresa que a gente consegue alcançar, né, uma gama de negócios que a gente consegue modernizar a empresa. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Às vezes tem PABX muito antigo de vários fabricantes, que a gente tem um parque enorme aí que foi vendido, né, há 20 anos atrás e tem centrais telefônicas que ainda funciona. E às vezes o cliente ele é muito, como é que se diz assim, ele é muito fechado com relação à tecnologia. Então, para a gente modernizar, a gente tem que dominar o negócio. Então, quando a gente domina, fica mais fácil da gente oferecer. E isso é importante para o profissional na área do VoIP. E hoje, como é que anda o mercado relativo à aceitação do VoIP no mercado? Olha, eu confesso a você que hoje está mais fácil, né? Quando a gente se depara num cenário assim do dia a dia, existe alguns clientes que eles são aquele cliente que tem uma idade mais avançada, né? Que é aquele acima de 50 anos, terceira idade, vai começando 60 anos, que ele é mais, né, fechado com relação a essa modernização. Mas quando é um cliente que ele já tem uma visão, a gente consegue transformar o PABX dele interno, que é esse PABX que é analógico, para uma telefonia em nuvem. Que é isso que, a partir da pandemia, infelizmente aconteceu, ó, que esse processo todo de pandemia, mas a VoiceTech ela cresceu ali aproximadamente 300 a 400% quando iniciou 2020. Por quê? As pessoas queriam trabalhar home office. Então, quando a gente foi passar por esse processo de home office, a gente teve que mudar um pouco essa tecnologia para as pessoas poderem trabalhar em casa. Hoje em dia, assim, em relação à infraestrutura, hoje a gente sabe que tem o Brasil, né, em todo, sofre muito com a questão da infraestrutura. Tanto de rede, a parte de telefonia, a parte de comunicação hoje tem uma deficiência muito grande. Então, assim, como é que hoje você consegue trabalhar e introduzir o VoIP nesse cenário, né? O cenário onde a gente tem várias operadoras e essas operadoras têm um déficit muito grande de problema, né? Tem de solução, isso. Na verdade tem mais problema e tem um déficit de solução devido à infraestrutura. Como o VoIP pode agregar nisso aí, eliminar esse tipo de problema? O que acontece? O dia a dia nosso, as pessoas quando ligam para a nossa empresa ou através da lead, alguma coisa que a gente consegue fazer essa captação de cliente, às vezes o cliente ele não entende muito o que é nuvem, né? Certo. Então a gente tem que explicar um pouco como é que funciona a nuvem. Quando a gente passa a explicar isso ao cliente, fica muito mais fácil. Fora isso, a gente tem uma equipe, né? Uma equipe de engenharia, que é meu sócio, que é o CEO da empresa também, mas só que ele é responsável pela parte técnica da engenharia. Eu sou CEO da empresa, sou responsável pela parte comercial, né? Então eu tenho uma equipe comercial, eu tenho executivos de vendas. Então esse pessoal é treinados, né? Periodicamente a gente treina esse pessoal
O Tony também, ele faz esse pré-venda, ele vai no cliente, ele consegue visualizar em 5 minutos, assim, pela experiência que a gente tem de 30 anos de mercado, em 5 minutos a gente consegue identificar o que é melhor para o cliente. Se ele precisa comprar um gateway de voz, se ele precisa continuar com aquela fiação antiga, só que não é o caso. A gente sempre faz a opção para o cliente colocar tudo em nuvem, 100%. Mas a questão também é custo. Então, às vezes, o cliente se depara com custo de aparelhos telefônicos. Esse aparelho é um aparelho IP. E esse aparelho IP ele tem um custo mais alto. Ainda no Brasil, a gente não tem ainda um custo de um aparelho que seja um custo-benefício que possa se encaixar nesse perfil do cliente. Então, uma central em nuvem, ela funciona o quê? Existem servidores, né, que a gente faz essa instalação do zero, vamos dizer assim, é uma partição que a gente cria no servidor, e são várias instâncias que são as centrais. São instâncias físicas ou são instâncias que a gente hoje não tem, é na nuvem, né? Que É na nuvem. Que praticamente, então, se fala-se muito em hardware, né? Em eliminar o hardware e transformar ele em equipamentos fora, né? Seja que não esteja na empresa, no caso a nuvem. Fala-se muito disso. Então hoje toda a estrutura da VoiceTech é voltado para esse cenário. Toda a estrutura da VoiceTech é voltada para o cenário em nuvem. Muito bom. Só que acontece, existem empresas no mercado que são concorrentes, que ela fala que o produto dela é em nuvem, mas não é em nuvem. Eles falam, fazem um processo de colocation. Ele instala um hardware lá num determinado provedor de internet ou algum data center que seja local e fica vendendo o produto em nuvem. Então, esse produto que é vendido com concorrente, ele não é diretamente o nosso concorrente. Então, fica um negócio assim desleal. A gente que trabalha com 100% em nuvem, né? Então, a partir desse momento, quando a gente cria esse conceito dentro da empresa de nuvem, é até uma interrogação para os clientes, fica perguntando, mas será que isso funciona mesmo? Será que isso vai gerar negócio para a minha empresa? Aproveitando isso aí, sobre a questão da homologação. A gente hoje tem a Anatel, né, que cuida praticamente de toda a parte de telefonia, homologação. Hoje a VoiceTech, ela trabalha com esse tipo, até para deixar, né, os futuros clientes de vocês, deixar bem tranquilo. Hoje a VoiceTech trabalha com todo o aparato. Boa pergunta, isso é muito importante. Primeiramente, a gente está tudo certo com a Anatel, né, perante a outorga, né? Então a VoiceTech se preocupou desde o início com sua criação. A gente tem uma consultoria, que essa consultoria ela faz todo o processo de cadastramento lá na Anatel. Então nossa empresa ela tem as licenças STFC e SCM. São as licenças que uma Vivo, que uma Oi, que enfim, empresa de grande porte ela possui. Então a VoiceTech praticamente trabalha hoje como se fosse uma operadora de telefonia. Sim, é uma operadora, né? Nós temos a outorga e a gente consegue trabalhar em todo o território no Brasil. É tanto que a gente hoje consegue fazer portabilidade de números fixos e números de celulares. Só que número de celulares a gente não trabalha com chip. Até as pessoas fazem, na cabeça das pessoas fazem, como é que trabalha com celular, né? Que negócio é esse? Trabalha com celular e não tem chip. É virtual? É um chip que a gente transforma, ou seja, aquele número do celular para um número virtual. Interessante. E quando a gente pega esse número virtual, a gente põe no nosso PABX que está lá em nuvem. E a gente cria todos os fluxos de chamadas. Aí tem hora de atendimento, vai para esse fluxo, determinados departamentos. Aí tem gravação de chamadas. Né? Então isso consegue fazer com que a gente venda o produto, não só porque ele é em nuvem, mas também a facilidade que ele pode, né, deixar a empresa totalmente high-tech, né, funcionando com todos os recursos que um PABX em loco, um PABX com hardware, ele funcione. Então a gente consegue fazer tudo isso via software. Né? Entendi. Muito bom o papo. Vamos lá, hoje a VoiceTech, como você está falando aí, já é uma operadora de telefonia. Quais são os próximos passos assim para o futuro? O que é que a VoiceTech almeja, né, em relação ao mercado de telefonia VoIP? Já que é uma coisa que está começando a aquecer no mercado e assim por diante. Olha, dentro do cenário a nível Brasil, a gente sabe que está tendo uma mudança de tecnologia. Então essas empresas de grande porte, elas estão tendendo mais a parte do IoT, agronegócio. Então essa parte de telefonia fixa
Isso é bom para a gente, que a gente tem um crescimento. E a gente consegue ter uma capilaridade a nível Brasil. Por quê? Da maneira que essas empresas estão optando para ir para o outro mercado, isso é bom que deixe essa parte da telefonia fixa conosco. Então, assim, primeiramente agradecer a Deus, porque a gente só tem a crescer e está crescendo bastante. Certo. Então, a gente já atende tanto do Rio Grande do Sul, temos clientes até Manaus. Então, a gente consegue criar um corpo, né? Um corpo de vendas através também de revendas. Então, a gente não só atende o cliente final, como a gente também tem um corpo de revendas, que essas revendas conseguem também entrar no cliente onde a gente não consegue entrar. Ou seja, existem clientes que a gente nunca vai conseguir chegar lá. Mas aí a revenda que atende aquela região, ela vai conseguir, porque já é um cliente da revenda. Então, tanto a gente trabalha com B2B ou B2C. Trabalha praticamente como operadora, É. né? Como uma operadora de telefonia. Mas o nosso sonho realmente, na minha e do Tony, é a gente criar um corpo que a gente futuramente a gente só consiga vender para revenda. Hoje a gente Muito não bom. consegue ainda deixar a empresa só revendendo para o revendedor. Então aí não consegue ainda se manter com relação só revenda, mas o cliente final sim. Hoje em dia, então, quer dizer que a VoiceTech ela trabalha, né, com sinais, trabalha com revendas, né? Isso. Hoje, praticamente, a telefonia está em tudo que é canto, né? Está em call center, está em vários Isso. outros setores, né? Está no setor da indústria e assim Isso. vai. Quais são hoje os principais clientes não precisa citar nome, mas assim, qual a segmentação da VoiceTech? Qual a segmentação que a VoiceTech hoje mais atinge, Olha, consegue atingir? eu confesso que cliente, ele tanto pode ser um cliente pequeno, como pode ser um cliente enorme. A Certo. gente consegue atender um cliente que ele tem uma linha só, e a gente consegue atender cliente que ele tem 30 canais. 30 canais, ou seja, comitantemente ali se falando, e esses canais conseguem se comunicar com os ramais. Vamos fazer as interligações. Mas eu confesso a você que a gente tem cliente que ele precisa de uma linha, ele vai ser o nosso cliente, vai ser importantíssimo para a gente. Como tem cliente que ele tem 50 DDRs com a gente, 100 DDRs. Então a gente existe projetos, né, que a gente faz desde uma empresa de pequeno porte até um delivery, uma indústria, a gente consegue atender, clínicas, hospitais, tá? A gente tem todo tipo de negócio, né? Ou seja, porque o nosso sistema, a gente consegue se adaptar àquele negócio. Tipo, o cliente liga para a gente, Walter, eu estou precisando aqui de um call center para um delivery. Certo, Nós certo. temos vários deliveries aqui. Que hoje praticamente é um caos, né? A gente sabe que o setor de call center sofre muito com a telefonia Isso, justamente. analógica. A parte de comunicação em si, até a telefonia móvel hoje sofre por conta de interferência e diversos outros problemas, né? E detalhe, Carlinhos, a gente faz uma consultoria, a gente não só quer vender. Vender é muito fácil. Chegar lá, vamos fazer isso, isso, isso. Não. É o que muitos consultores fazem. Então a gente faz uma consultoria primeiramente no cliente, sente a necessidade dele. Depois disso aí a gente vai justamente ver o que é que pode fazer para modernizar. Então quando a gente chega, por isso que é um sucesso. Não, graças a Deus a gente tem um sucesso aí enorme com relação aos clientes finais, satisfeitos também. A gente sempre fala, olha, dá uma olhada no perfil da gente, vai lá na internet, verifica lá os depoimentos. Então a gente vê que tem cliente satisfeito, né? Quando o cliente está satisfeito, ele faz o quê? Ele indica. Exato, Então, exato. hoje a gente atende o cliente pequenininho, como eu lhe falei, de um ATA. O que é um ATA? É um adaptador que a gente pega, esse adaptador, põe a linha ali naquele ATA e a gente liga num equipamento que o cliente já tem. Uma central telefônica com 2 linhas, com 4 linhas. Então consegue fazer a integração com a telefonia analógica, né? Que se chama analógica, que é mais antiga. Isso. Então você não perde praticamente o que você já tem já instalado de equipamento. Não Então perde porque... Então é praticamente uma forma híbrida, né? De Um exemplo, o funcionamento. cliente ligou até pra gente essa semana, olha, eu tenho um PABX antigo, ele tem 32 ramais, qual é o modelo? O modelo é tal, e eu tenho que fazer toda uma infraestrutura, né, com cabeamento, com infraestrutura com tubos, e eu queria uma solução que a gente pudesse fazer para não gastar tanto. É bom. Aí eu falei, não, a gente tem condição de lhe atender sim, porque
a nossa expertise é a gente levar a solução para o cliente. Então, quando a gente leva essa solução, o cliente ele vai fazer mais com menos. Exato. Que Então, hoje precisa muito, né? isso, justamente. Então, a gente deu uma solução para ele que uma parte da empresa dele ficaria com telefones IPs fixo, com cabo de rede, e uma outra parte, acho que 5 a 7 ramais, com telefone sem fio, mas só que esse telefone sem fio, ele é IP. Então, a gente consegue ligar no cabo de rede e fazer a interconexão entre os ramais, o telefone sem fio com o telefone com fio. Isso é bom. Então, o cliente ele ficou muito satisfeito. Sabe por quê? Teve uma empresa que cobrou só para fazer a infraestrutura. Hoje cabo de rede, então, uma fortuna. Isso, Né? isso. Você vê um cabo de rede, uma caixa de O cabo preço de do rede. cobre subiu muito, né? No Isso, mercado. você vê uma caixa de cabo de rede é mais de R$ 1.000. Então, um cara ia precisar no mínimo 5 caixas de cabo para criar uma rede. Então, imagina, isso aí vai pet pênio, vai todo um processo para A fazer parte técnica, né? Que requer muito, o muita atenção, projeto, projeto. eletrocalha, enfim. A gente conseguiu fazer com que o cliente economizasse com cabeamento, com toda essa infraestrutura, colocando nessa região que não tinha cabeamento, telefone sem fio, e aí a gente deu o resultado final para ele, que foi a comunicação da empresa. Sobre a telefonia, eu comentou no começo da nossa conversa sobre a questão da telefonia móvel. A VoiceTech já está atuando com essa parte de telefonia móvel, conseguindo portar linhas também para telefonia Isso móvel. é uma novidade, tá certo? Muito boa. A VoiceTech, ela conseguiu, né, com que a gente conseguiu fazer com que a nossa outorga tivesse a liberação para fazer essa parte de portabilidade do móvel. Isso é Então, interessante. só que a gente deixa o cliente ciente. Tipo, hoje o que não falta é comércio. Você passa por uma rua, passa por uma avenida, o pessoal tem lá no comércio, ó, O número um celular. número de celular. Exato. Porque ficou muito fácil, ou seja, a pessoa ia ali, comprava numa banca um chip pré-pago, alguma coisa, esse aqui vai ser o número da empresa. Então imagina, a gente consegue transformar aquele número de celular, ele tinha um canal, 2 canais, até 30 canais. Aí o cara fala, como é que tu consegue isso? Então a tecnologia ela está avançando. Então consegue fazer já essa integração do número, né, móvel que a gente tem já com o teu sistema VoIP. Eu consigo fazer isso aí ser multiplicado até 30 canais. Quem lembra aí é a parte de praticamente como se fosse um E1, entroncamento digital. O entroncamento Falou digital. inglês comigo. Isso. O entroncamento digital ele entrava na tecnologia onde eram as centrais digitais. Certo. Nas centrais digitais se interligava a placa de E1 do entroncamento e ele tinha ali ó, 64K por cada canal. Se você multiplica 64K vezes 32, vai dar 2048 MB. Caramba. Então ele trafegava ali em 2048. Então ele tinha aquela quantidade de canais para trafegar. Hoje acabou. Ainda tem tecnologia, tem empresas que ainda funcionam com entroncamento E1. Mas principalmente quando ele é pá metálico. Quando é pá metálico, pronto, ferrou. Se caiu alguma coisa na rua, quando é fibra ainda é show. Então quando a gente chega no cliente, a gente fala, ó, se tiver qualquer rompimento, alguma coisa, um poste cair, qualquer coisa, a nossa empresa funciona com qualquer internet. Isso é bom, isso é bom. Isso é um diferencial. E sobre questão de números, né? A gente vê que no mercado hoje tem acessão ao número 0800. Isso aí, Isso. como vocês são operadora de telefonia VoIP, como é que funciona hoje o 0800 com a VoiceTech? Vocês hoje O têm serviço? 0800 ele é bem interessante, né? 0800 dentro de uma empresa ele dá uma outra conotação. Se você perceber, quem tem um 0800 antigamente era o rico, né? Então, poxa, se eu tenho um 0800 eu sou rico, Se né? tornou mais acessível hoje, né? Isso, porque só tinha empresas de grande porte. Então, empresa de grande porte é que podia ter um poder, tem um poder aquisitivo bem aquisitivo, maior. né? Tinha de poder cadastrar e contratar com uma empresa de grande porte também na época. E hoje não. A gente conseguiu fazer com que esse mercado de 0800, o preço dá uma funilada, uma qualidade melhor. E detalhe, eu não preciso de nada fisicamente, eu não preciso nem de fibra ótica. O que eu preciso para que o 0800 funcione, eu preciso só de uma internet. Que internet é essa? Cara, pode ser uma internet A, B, C, D, não tem Qualquer problema provedor, nenhum. desde que esteja a internet. Desde que esteja a internet. Então a gente tem planos 0800 que consegue se encaixar desde de um provedor de internet, né? E ele pode se encaixar até uma grande indústria, né? Que seja lá para o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Detalhe, Carlos, o 0800 da gente, a gente pode ter
de um canal até 30 canais. Então, Tá? 30 canais seriam 30 números, né? Não, seria um número, Para mas 30 canais de concomitantemente, atendimento. ou seja, pode receber até 30 chamadas. Muito bom, muito E bom. isso é muito prático porque as empresas que têm o 0800, a tendência é vender mais. Porque às vezes a pessoa está na rua, alguma coisa, não tem um crédito. Então imagina você colocar um delivery, alguma coisa com 0800. Você vai vender mais. Vender bem mais. A Consequentemente, você vende credibilidade é mais. maior, né? É, com certeza. É, como tá falando. O papo tá bem legal. Gostei. Tá mais, vai começar a descontrair um pouco mais, né? Isso, Mas vamos não. lá, sobre a questão também me fala sobre a questão da tecnologia, né? A gente tá pegando hoje o VoIP. O VoIP praticamente, pelo que a gente está vendo no mercado, está se integrando as outras tecnologias, como o chatbot, como a própria IA e assim vai. Me fala um pouco aí sobre a questão do chatbot. Eu dei uma pesquisada sobre a VoiceTech e Isso. vi que ela já tem algumas integrações relacionadas à IA, a Isso. chatbot, ao mercado, né? Para tentar É, se adequar ao mercado, né, atual. perfeitamente. Então é como eu lhe falei, né? A Voice Tech, ela respira tecnologia. A gente fica até brincando lá na engenharia, a gente escova o bit, né, do 0 e 1. Então Certo. a tendência hoje no mercado não é o chatbot falar só, não é só a telefonia se falar, ou seja, descentralizado. A tendência é a gente fazer o quê? Unificar isso aí. É uma ferramenta omnichannel. Ou seja, se eu tenho um chatbot, se eu tenho uma telefonia IP, se eu tenho uma IA, a tendência é a gente fazer o quê? Uma integração. Integração, né? Então imagina uma clínica, né? Você falando com a clínica, a gente tem uma automação que a gente consegue a pessoa ligar para o telefone e essa automação ela faz a parte de API, já informando o cliente que pode transferir aquela ligação para o chatbot. Vê que Que negócio. negócio, hein? Então a gente só conseguia ver um negócio desse aí em empresas de grande porte. Então a VoiceTech consegue fazer essa automação através da nossa engenharia lá, tem todos os processos lá que a gente consegue fazer. E dali a gente consegue passar para o chatbot. Mas imagina o chatbot, a gente quando chega lá já tem uma apresentação da empresa, já tem informando o que é que precisa, se precisa fazer uma marcação de consulta. É, Se interessante. você, se você já for cliente da clínica, o que é que vai acontecer? Digite seu CPF. Então imagina, quando você digita seu CPF. Olá, Carlos, tudo bem? Como é que você está? A última consulta que você fez aqui foi a consulta para um dermatologista. Ah, Cara, poxa, deseja remarcar essa consulta para um dermatologista? é Sim ou bom. não? Aí você, eita, sim. Porque já está integrado com o sistema da clínica, que ele está ali com um banco de dados interligado e fazendo toda a parte de IA. Então, quando tem IA integrado no chatbot, é melhor ainda, porque não precisa ninguém do outro lado Não para fica se aquele falar. atendimento chato, né? Não. Robotizado, né? O As IA, coisas. a gente tem um negócio que é chamado curadoria. O que é que a gente faz? A gente vai ensinar ele a prestar um bom atendimento na clínica. Então, tudo falando que for ali de exame, né? Agendamento, médico, doutor. Então, a gente vai ensinar todo esse processo. Porque ele não sabe, a IA não sabe. O que a gente tem que Exato. fazer é ensinar. Então, isso é um processo chamado curadoria. É, isso é interessante. A integração da IA para telefonia VoIP é uma coisa que vai bombar, né, no futuro. E não digo nem no futuro, né, mas muito próximo. A gente tá É, brincando hoje aí com IA generativa, na questão do deep learning, machine learning e assim vai. E para é, telefonia é interessante. Então, hoje a gente consegue integrar praticamente a telefonia VoIP, como você está dizendo, né? isso. A telefonia convencional, fazer de modo híbrido. Chatbots, quais outros serviços ainda a gente consegue agregar a telefonia VoIP? A telefonia VoIP, ela é bem versátil. O que é que a gente pode fazer? Uma vez um cliente ligou para mim do interior do Maranhão, não, foi do Pará. Ele falou, eu tenho uma fazenda e eu não tenho um telefone lá. Há muito tempo o cara não... Ó, para você ter uma ideia, ele ficou até brincando que a gente pega a onça pelo rabo aqui. Ave Maria. O negócio é... Então a É gente chegou, a verdade. VoiceTag foi, fez um pré-projeto, identificamos lá um provedor da cidade. O provedor da cidade enviou, para você ter uma ideia, nem cabeamento tinha condições de enviar fibra ótica, porque era muito distante. Então dava negócio de entrar dentro do mato, assim, uns 30 quilômetros. Então eles colocaram os rádios e levamos a internet até a fazenda. Resumindo, hoje a fazenda funciona com os ramais, né, internamente,
E tem Certo. a linha telefônica transfere, tem URA. Até onça hoje fala, né? Até onça hoje fala. Então vê que interessante. A gente conseguiu levar uma tecnologia para um campo, para uma área que nem celular pegava. Então, para você ver, a gente pode transformar uma empresa como uma clínica, como uma indústria, como, enfim, como uma empresa dessa, uma fazenda dentro do mato lá que não consegue nem chegar sinal de celular, mas a gente conseguiu levar a comunicação. Parecia no interior, quando chove, né? Todo mundo fica feliz. Foi no dia quando o telefone tocou. Poxa, tá tocando e agora tem voz aqui e a gente consegue falar. Lembra o orelhão, Então, né? então a gente fica feliz porque a gente está levando a comunicação para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter isso em seus lares, em suas empresas. Então, a telefonia VoIP, ela não tem limites, ela não tem, eu tenho que colocar isso aqui. Não, eu posso ter. Uma vez a gente fez um projeto para um cliente aqui, que esse cliente ele tinha ramais em Portugal, né? Top, muito top. Então, Internacional, né? internacional. Ele falou, não, mas eu posso ter um número daqui da região? Você pode. A gente criou um número para aqui. Ele tinha ramais aqui e ramais também lá em Portugal. Então, o Isso é cara, às vezes, interessante. quando viajava para lá, ele estava funcionando lá dentro do escritório dele e o ramal da empresa dele aqui da região. Então, quando alguém queria falar com ele, não precisava fazer uma ligação DDI. internacional. Acho que é DDI, né? Que É chama. DDI. Então ele só discava ali, ó, 2001. Então já tocava no telefone dele. Então veja que facilidade a gente né? levou esse cliente, né? Ou seja, a comunicação. Então a comunicação é tudo hoje. Praticamente tudo. É. E é isso aí, o papo de hoje aqui foi com o meu amigo, o amigo Walter. Eu fico muito agradecido pelas explicações, por tudo. A Voicetec agradece, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Isso é muito importante para o mercado local, mercado a nível Brasil, da gente mostrar o que uma tecnologia pode mudar dentro de uma empresa. Exato. Então as pessoas até assim sentem mais confiança de colocar um PABX em nuvem. Porque às vezes as pessoas ficam com medo, ficam relutante ali, mas essa é uma oportunidade aqui, né, agradecendo a você novamente, da gente poder, né, trocar essas informações. Isso é muito bom. A contribuição à informação é uma das coisas mais importantes, né? O ser humano, ele tem que passar informação, ele tem que instruir e ensinar. Não pode guardar o conhecimento para si. E como meu amigo aqui, vem revolucionando o mercado de telefonia, né? É isso aí, Walter. Muito obrigado. Fico muito agradecido. Eu tenho a honra imensa aqui de ter você no meu primeiro podcast, Podtech, né? É um podcastzinho. Só telefonia e, assim, as portas sempre vão estar abertas para a Voicetech. Queira sempre saber disso aí. Agradeço. É isso. Eu queria agradecer aqui pela parceria, por a gente estar, né, nesse ambiente tão bonito, né, que é da Imagem Muito CIA. bom. Queria agradecer muito a Everton pelo espaço que foi nos cedido, né. Queria agradecer também ao nosso parceiro aqui, a F-Print. Tamo junto, Carlos, por também dispor aqui de alguns mimos. E é isso aí, o Podtech Go veio com tudo, veio para revolucionar.